Está na linha conosco Éder Gatti, diretor do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde. Falamos aqui bem na abertura do jornal, Mário Dias Ferreira, justamente sobre as vacinas da dengue, né, que chegam ao Brasil. Aliás, o Brasil, se não me engano, o Éder me corrija, eu acho que é o primeiro país, né, a aplicar essas vacinas aí na rede pública. A gente quer saber justamente, Éder, das estratégias, né, porque a escolha dessas cidades em específico. Muito bom dia, obrigado, viu, por atender aqui a Band News FM, tudo bem? Bom dia, Ivan, bom dia, Mário, e bom dia a todos os ouvintes da Band News. Obrigado pelo convite. A gente que agradece aqui. Ô Éder, assim, quando a gente fala da chegada de vacina, a gente sempre está atrelando essa informação à esperança, né? Poxa vida, a proteção das pessoas, mas a coisa que mais chamou a atenção quando as primeiras notícias chegaram foi justamente a quantidade, né? Pequena de vacinas, que até é engraçado falar, né? Mas até o final do ano a gente vai ter ali 6 milhões de doses, mas isso é uma quantidade pequena. Mas eu queria entender também do seu trabalho, né, como é que é manejar uma quantidade tão pequena de vacina, sendo que tanta gente precisa, né? Como é que foi o estudo para escolher essas cidades e, enfim, como é que vai ser essa aplicação das vacinas, a distribuição das vacinas para esses municípios? Imagino que deva ser um trabalho bem difícil. Perfeito. Bem, você estava certo. O Brasil está sendo o primeiro país a colocar a vacina na rede pública, em larga escala, em grande quantidade, né, em milhões de doses. Antes a vacina ela estava disponível apenas em políticas para viajantes em alguns países, em uso restrito em clínicas privadas, mas agora ela está sendo utilizada na rede, será utilizada na rede pública, e a gente tem um pioneirismo nisso. É um grande avanço, é mais uma tecnologia que soma a todas as outras estratégias de combate à dengue. Mas infelizmente a gente está tendo que trabalhar com um quantitativo pequeno para a necessidade brasileira. E isso acontece por uma condição posta, a gente não teve opção. O laboratório produtor deixou claro que eles não têm condições de produção na escala que nós precisamos, considerando a magnitude da dengue no nosso país, o tamanho do nosso país, da nossa população, e o laboratório não tem condições de entregar o que nós precisamos. Então é fato, a gente tem cerca de 6 milhões de doses para trabalhar no ano de 2024. E para piorar, essas doses elas serão entregues ao longo do ano, elas não serão entregues de uma única vez. Então, a vacina ela vem numa proposta de somar, ela vai ter um efeito de longo prazo, um efeito acumulativo, e isso colocou para nós o desafio de tomar algumas decisões, de fazer escolhas. A primeira escolha que nós fizemos, nós consultamos a Câmara Técnica Assessora em Imunização. O Ministério da Saúde tem um comitê, essa Câmara ela reúne especialistas e representantes de sociedades científicas. Então nós consultamos esses profissionais e eles recomendaram ao Ministério da Saúde que seguíssemos a recomendação da Organização Mundial de Saúde. A Organização Mundial de Saúde ela recomenda que a vacina seja feita para crianças e adolescentes, e ela também recomenda que seja focada em áreas de alta transmissão. Então, nós elaboramos, junto com a representação dos estados e municípios, uma estratégia dentro dessa recomendação da OMS e da mesma forma que nós atingíssemos o maior número possível de regiões brasileiras, de regiões de saúde, de municípios. Então, nós decidimos critérios. Então, foram alguns critérios. Primeiro, trabalhamos com regiões de saúde, ou seja, grupos de municípios e não com municípios isolados. Então, se for escolhido um município, é uma região inteira que é escolhida, né? E aí, essa região tem que ter um município de 100 mil habitantes com alta transmissão de dengue. Pelo menos um município com 100 mil habitantes ou mais. E essa região tem que ter as seguintes características. Uma transmissão de dengue acumulada em 10 anos, né? Então ele é ranqueado conforme esse acúmulo de transmissão de dengue nos últimos 10 anos. Consideramos também o critério da transmissão recente, ou seja, nos últimos 6 meses, então isso também agregou para que o município ficasse ranqueado mais acima. E outra característica que nós consideramos é a identificação do sorotipo 2 do vírus da dengue no mês de dezembro. Isso porque a gente está observando no país uma inversão dos sorotipos. A gente teve no último ano um predomínio do dengue 1 e dengue 2. Só que a gente está observando uma inversão. Assim, antes o dengue 1 predominava frente ao dengue 2, só que o dengue 2 começou a crescer
e isso significa que a gente vai ter um aumento de casos, continuar tendo um aumento de casos, e o dengue 2 tem uma característica de ser clinicamente, ele ter formas clínicas mais graves e o risco de formas clínicas mais graves é maior com o dengue 2, e além disso, nós temos a vacina, ela funciona muito bem contra o dengue 2, então por isso que a gente colocou esse critério também para ranquear os municípios. Isso gerou uma lista, né, uma lista que nós divulgamos na última coletiva de imprensa, que foi na quinta-feira, e foi apresentada para todo o país. Infelizmente, a gente não pode atender todas as regiões, mas a gente procurou otimizar o uso dessas vacinas. Outro ponto que vale lembrar é que a vacina é mais uma estratégia. Não podemos abrir mão das outras estratégias, ou seja, é muito importante o trabalho de conscientização da população para eliminar os focos, os criadouros do mosquito Aedes aegypti dentro das propriedades, dos domicílios, e também todas as medidas assistenciais, medidas epidemiológicas e de vigilância para controlar a dengue, elas precisam continuar. E a vacina também ela vai ter um efeito de longo prazo. A gente vai vacinar 6 milhões de pessoas esse ano, 6,5 esse ano. Ano que vem a gente já conseguiu mais 9 milhões de doses, e a gente aí vislumbra no futuro outros produtores. A gente tem uma grande expectativa pela vacina do Instituto Butantan, né, que a gente espera que nos próximos anos ela venha agregar como mais uma opção nessa estratégia de vacinação. Mário, o que ele fala é importante, rapidinho, que de novo, né, a questão do vetor, porque um ouvinte aqui lembrou muito bem, Mário e Éder, o mosquito, a vacina é contra a dengue, mas o mosquito transmite um monte de outras doenças, né, que a gente não vai estar, enfim, protegido só com a dose da vacina, Mário. Sim, inclusive alguns ouvintes lembraram, e era muito característico aqui no Rio de Janeiro, aquele carro do fumacê, né, que passava em algumas regiões. Ontem o governo do estado divulgou um plano de prevenção à dengue, com instalação de leitos em hospitais públicos, salas de hidratação, porque o número de pacientes aumentou muito, né? Inclusive a gente destacava agora há pouco, mais 700% a comparação em hospitais particulares, da Rede Dora, inclusive, com relação à alta, né, de casos de dengue. E aí uma dúvida que fica, são poucas vacinas nesse primeiro momento, Éder, e essa vacina ela vai ser em 2 doses também, né? Então vai ter um intervalo. Você pode explicar pra gente como é que vai ser essa imunização inicial para crianças e adolescentes e a projeção, se é que há ainda, para depois passar para uma outra faixa etária? Perfeito. Então, dentro da faixa etária de crianças e adolescentes, foi optado pela faixa etária de 10 a 14 anos. Isso foi uma escolha que nós decidimos junto com o Estado e municípios, com as representações deles, né? E por que nós optamos por essa faixa etária? Porque é a faixa etária que, entre as crianças e adolescentes, é a faixa etária que mais hospitaliza, 10 a 14 anos. Então, por isso que nós focamos nessa faixa etária. E a vacina ela é feita em 2 doses, né? Então, nós temos um intervalo de 3 meses entre a dose 1 e a dose 2. Isso é muito importante, porque nós não podemos contar com a vacina como a solução para o surto corrente, para o que está acontecendo agora. Por quê? Porque a criança que for vacinada agora em fevereiro, a gente vai começar agora no início de fevereiro. Então, a criança vai ser nós começaremos a distribuir as primeiras doses agora em fevereiro, as primeiras 750 mil que nós recebemos e estamos aguardando a liberação do Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde. Enfim, nós vamos distribuir essas doses e as crianças que forem vacinadas agora em fevereiro, elas vão demorar, vão receber a dose agora e aí daqui 3 meses ela recebe a segunda, ou seja, fevereiro, março, abril, maio. A criança vai receber a próxima dose em maio. Considerando que o organismo demora 2 semanas a 4 semanas para fazer pleno efeito da vacina, ou seja, produzir anticorpos, produzir a produção plena, essa criança vai estar protegida em junho. E aí, o pico do momento que nós vivemos, desse surto, desse momento de alta incidência, ele já vai ter passado. A gente já vai estar numa queda, ou até mesmo já vai ter passado completamente o surto. Então, a vacina ela tem um efeito populacional de longo prazo, ou seja, para o ano que vem, essa pessoa está protegida. E no próximo ano nós vamos vacinar mais, e nos anos subsequentes nós vamos seguir vacinando mais. Então, a ideia é acumular pessoas protegidas da população com o tempo. Então, é bom dar essa orientação até mesmo para calibrar as expectativas das pessoas. A vacina ela é importante, é um grande avanço que o Brasil está tendo agora,
certo? A gente agrega mais uma tecnologia, mas ela não é a única solução. Nós não podemos abrir mão de todas as outras estratégias para conter o Aedes aegypti, conter o avanço de outras arboviroses, como foi muito bem lembrado anteriormente, e também essas medidas precisam ser tomadas para conter a dengue agora. A gente está falando com o Éder Gatti, que é diretor do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde. Éder, acho que ao longo da pandemia, né, muita gente acabou se tornando, aspas aqui, né, especialista em vacina, né, ou pelo menos interessado pelo assunto, para saber como é que as coisas funcionam de verdade, já que tanto se falou sobre vacinação no país, tanto a favor quanto contra, mas se falou muito nesse assunto. E uma das coisas que a gente falava muito naquela época em relação às vacinas contra o coronavírus era se o Brasil estava preparado, por exemplo, com a rede de frios, né, para poder fazer o transporte dessas doses e tal. E você citou bem no comecinho da entrevista essa coordenação que há com os estados e municípios, né? Porque eu acho que talvez ali na ponta da linha, né, as cidades, né, os municípios, as secretarias municipais, elas são o agente mais importante, né, na hora de vacinar, de fato, porque eles que conhecem a comunidade, né, os postos de saúde, aquele contato ali do profissional de saúde direto com a população nos bairros, enfim. Eu queria saber como é que é feito esse diálogo do Ministério da Saúde com a ponta da linha lá nas cidades, nos municípios, e se para essa vacina específica o Brasil tem um bom preparo também para fazer esse transporte. A gente está falando, obviamente, de uma quantidade menor de doses, mas a expectativa é de que essas doses aumentem. Você mesmo citou aí a vacina do Butantan saindo, né, as outras que foram compradas. Como é que é esse diálogo e a rede do Brasil para fazer esse transporte, essa distribuição das vacinas contra a dengue? Perfeito. Todas as decisões que nós tomamos, todas as políticas públicas que nós construímos no Ministério da Saúde, elas contam não apenas com o Ministério, né, mas com estados e municípios. Por exemplo, para o Programa Nacional de Imunização funcionar, o Ministério da Saúde adquire as vacinas, dá as diretrizes técnicas e faz a distribuição. Mas o apoio logístico é feito pelos estados e também o apoio técnico é feito pelos estados. E a aplicação na ponta, na sua maioria, é feita pelos municípios. Ou seja, o profissional que tem contato com o cidadão e que aplica a vacina no cidadão, normalmente é uma pessoa do município, é uma pessoa paga, contratada, funcionário do município. Então, o funcionamento do Programa Nacional de Imunização ele depende das 3 esferas de governo. E as tomadas de decisões também passam por uma discussão com as 3 esferas de governo, que a gente chama de tripartite. Então, toda vez que a gente tem uma proposta, a gente leva para a discussão técnica com as entidades que nós chamamos de CONAS e CONASEM, que é o Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde e Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde. Então, nós sentamos com esses parceiros e tomamos a decisão em conjunto. E agora, com a vacinação da dengue, não foi diferente. E aí, depois que dá o start, a gente anuncia a estratégia, começa todo um processo de articulação com a rede para que isso funcione da melhor forma possível. E vale lembrar que o Programa Nacional de Imunização ele completou 50 anos no ano passado. Ele é um programa que ele é muito exitoso. No Brasil ele tem uma tradição em vacinação muito grande. A gente, nas últimas 2 décadas, nós ampliamos o número de vacinas oferecidas para a nossa população. Nós temos uma rede de frio que tem capilaridade desde os grandes centros urbanos até as áreas ribeirinhas e áreas indígenas mais distantes da Amazônia. E a vacina chega. Então, nós temos uma rede de postos de saúde. Então, o SUS ele garante uma capilaridade muito boa para o programa. E agora, para a estratégia da dengue, a gente está falando de uma vacina que nós já temos uma experiência no armazenamento pelas suas condições de temperatura e manejo, e o quantitativo de doses ele é relativamente pequeno frente às outras campanhas que nós fizemos no passado. Então, não teremos problemas logísticos, porque a gente tem condições de conduzir a política pública sem grandes dificuldades, dada a estrutura do SUS e do Programa Nacional de Imunização. Acrescentando sobre essa questão logística, até porque durante a pandemia a gente via aqui no Rio de Janeiro os helicópteros da Secretaria de Saúde, até dos bombeiros dando um suporte para levar para algumas cidades. Essa distribuição das vacinas, ela começa pelo Ministério da Saúde no mês que vem.
tem uma data para chegar em cada município? Vai ser uma data geral e aí cada cidade vai aplicar de forma que conseguir mobilizar melhor as equipes, Éder? Então, a vacina ela está passando agora por um procedimento padrão que todas as vacinas que chegam no Brasil ou que vão ser distribuídas no SUS passam, que é a avaliação do Instituto Nacional de Controle de Qualidade de Saúde, o INCQS. E é um procedimento padrão, eles avaliam se a vacina tem condições adequadas para uso na população, é uma medida de segurança padrão. E esse procedimento ele demora aí de 1 a 2 semanas, a gente então a gente espera então a gente depende desse trabalho de liberação da vacina. Quando a vacina for liberada, a gente espera que seja já agora nessa semana, mais tardar no início da próxima. Então, quando isso acontecer, a gente não tem a plena governabilidade sobre isso, mas quando isso acontecer, prontamente a vacina vai para a Central de Logística do Ministério da Saúde, que fica próximo do aeroporto de Guarulhos, e dali a gente vai distribuir para os estados, e os estados distribuirão para os respectivos municípios. Então, essa vacina, ela vai seguir o fluxo normal. Como a gente está falando de vacinação de crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, essa vacina ela vai entrar no fluxo de vacinação regular do Programa Nacional de Imunização. Esse ano a gente está programando ações do tipo vacinação escola, que pega justamente esse grupo, né? Então, isso certamente também vai contribuir com a vacinação contra a dengue. E a gente acredita que nesse primeiro momento a procura vai ser alta, porque a gente está com baixa complacência, as pessoas estão percebendo a doença, porque ela está acontecendo. Então a gente acha que a procura dos postos vai ser alta nesse primeiro momento. Então a mobilização ela vai seguir conforme o plano do Programa Nacional de Imunização que vem sendo desenvolvido para o ano de 2024, e a gente tem certeza que vamos conseguir um bom desempenho nessa vacinação e usar todas as doses que estão sendo compradas. Bom, para terminar aqui da minha parte, já te agradecendo, viu, Éder? Obrigado mesmo por atender aqui a Band News FM. Eu queria falar das outras vacinas, né? O Brasil tem uma outra vacina autorizada, né? Uma francesa que está na rede particular, mas não está na rede pública. Queria saber o motivo, né? Ou se há alguma intenção do Ministério em incluí-la também. E você falou rapidamente aí da vacina do Butantan. Essa do Butantan, eu queria saber como é que estamos em relação à conversação, né? Se o PNI tem esse diálogo com o Butantan para saber do andamento, né, da vacina, que seria, eu acho que o Esper Calas, que é o diretor do Butantan, ele deu uma entrevista para o Globo agora no comecinho do ano, né, falando que a expectativa é de que em 2024 tenhamos já a vacina contra a dengue do Butantan e que essa seria um avanço muito grande porque é dose única, né? Então a gente ainda, obviamente, está tendo esses estudos, né? Porque tem até o ouvinte que perguntou aqui, aí quanto tempo dura, né? Quanto tempo eu vou ter que vacinar de novo? É tudo muito novo, né? Tem paciente que está sendo acompanhado há 4, 5 anos que ainda não apresentou a necessidade de revacinação. Mas, de qualquer forma, as vacinas estão chegando, né? E aí eu queria saber se há esse diálogo com o Butantan para saber do andamento, né, da nossa vacina, da vacina brasileira, e sobre essa outra vacina, a francesa, que já tem na rede particular, se há uma intenção ou se não, porque dela não está presente no SUS. Perfeito. Com relação à vacina que nós estamos utilizando agora, que nós estamos adquirindo agora, que é de 2 doses, essa vacina ela foi estudada, ela tem estudos clínicos, ela tem comprovação de segurança, tem comprovação de imunogenicidade e eficácia. Então, por isso que a Anvisa licenciou ela para o uso no Brasil. Só que ela é uma vacina que ela está com os estudos dela estão com segmentos aí de 4 anos. Então, a gente tem dados até 4 anos após a vacinação. Então, o que acontece é que, conforme o tempo for passando, novas informações serão agregadas. Então, no futuro, as recomendações poderão ser atualizadas. O papel do Ministério da Saúde se compromete a seguir as recomendações técnicas da nossa CETAI, da nossa Câmara Técnica Assessora em Imunização, que é aquele fórum dos especialistas e dos cientistas. Então, pode ser que no futuro tenha dose de reforço ou que a proteção dure mais ou menos. Bem, o tempo vai dizer isso, estaremos atentos e certamente faremos o melhor para a população. Com relação à vacina francesa,
A vacina francesa, ela já está licenciada no Brasil há algum tempo, só que ela tem algumas limitações, porque ela é recomendada para pessoas que já foram previamente expostas a algum tipo do vírus da dengue. E por conta disso, ela tem uma recomendação de que a pessoa seja testada antes para saber se ela tem exposição prévia. Então, do ponto de vista de saúde pública, ela se torna inviável, sabe? Então, a gente não tem planos de incorporar essa vacina porque ela tem esse manejo difícil. Esse é um ponto. E com relação à vacina do Butantan, nós temos muita expectativa com ela, porque, inclusive, a gente tem diálogo muito próximo, nós já, desde o ano passado, a gente tem conversado muito com o Butantan e no sentido de elaborar a estratégia e todo o processo de licenciamento e incorporação em parceria com o Ministério da Saúde, porque nós temos interesse na vacina do Butantan. A vacina do Butantan, ela tem aí a previsão de licenciamento, talvez para 25, talvez para 26, tudo vai depender da evolução dos estudos. Mas ela é uma vacina de uma dose só, ela está sendo testada com uma dose só, mostrando um excelente desempenho. E por ser de uma dose só, aí ela poderia ser utilizada, por exemplo, para ações de contenção. Se tivéssemos em mãos a vacina do Butantan, nós estaríamos escolhendo só aqueles municípios que têm mais dengue agora, porque ela teria um poder de contenção, já que é uma dose só, você faz, em 2 a 4 semanas a pessoa já apresenta proteção. Então, ela teria com ela nós teríamos uma outra estratégia, ela teria um outro desempenho. Então, a gente espera ansiosamente, estamos trabalhando em parceria com o Butantan para que essa vacina chegue logo para oferecer aí mais uma opção para a população brasileira se proteger contra a dengue.